Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula de teatro. Hoje eu vou te ensinar alguns exercícios, improvisação e dicas para você arrasar no palco. A aula está dividida em 3 partes: aquecimento, exercícios e cena. Eu aconselho também que você use uma roupa confortável, a qual você possa fazer movimentos mais amplos e fique descalça, descalço, ou então use uma sapatilha antiderrapante. Vamos lá? Ótimo! Então vamos começar com o aquecimento. O aquecimento é uma parte importantíssima na preparação da atriz e do ator. Por quê? Porque ajuda a relaxar o corpo e a mente. Também ajuda a soltar a voz e a despertar a criatividade. E eu vou sugerir alguns exercícios que são simples, mas você pode adaptá-los ao seu espaço, ao seu nível de conforto, pode fazer em qualquer lugar, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar, não esqueça de respirar profundamente e se alongar antes e depois de cada exercício. Vamos para o balanço. Esse aquecimento teatral é interessante porque vai ajudar a liberar as tensões e também soltar as articulações, além de te ajudar no foco, no equilíbrio, na destreza e na sua percepção do corpo em relação ao chão, ao espaço. Vamos lá? Deixe os pés paralelos, mais ou menos na largura dos seus quadris, deixe os braços ao longo do corpo, ombros relaxados, soltinhos, e aí nós vamos balançar para frente e para trás, para frente e para trás, devagarzinho. O importante é você perceber a troca do peso entre a ponta dos pés e os calcanhares, tá? Perceba e tente manter o equilíbrio. A cabeça acompanha o corpo, ela não pode estar nem para trás nem para frente, tá? Ela acompanha num eixo só, deixe o seu corpo num eixo só, como se tivesse um fiozinho ligado aqui no centro da sua cabeça, te conduzindo. O corpo vai para frente e para trás. Vamos aumentando a velocidade. Isso. Eu vou fazer até do lado para você ter uma noção. Faça comigo. Frente, trás. Perceba. Opa, tá vendo? Isso que não pode acontecer. É uma desconcentração. Perceba o seu limite e vá até o seu limite. Mais rápido. Quanto mais rápido, mais curto é o movimento. Para que você mantenha o equilíbrio. Aí, mais rápido, mais rápido. Certo. Relaxa os ombros. E agora vamos fazer na lateral do corpo. Deixe os pés paralelos, na mesma posição, braços relaxados e vamos trocar o peso entre as laterais dos pés. Laterais de fora e as laterais de dentro, tá? Que é isso daqui. Vou afastar um pouquinho. Fora e aqui dentro. Então você vai mudar o peso de um lado para o outro. Então, mantendo o eixo. Aí, perceba essa transição do peso entre a lateral de fora e a lateral de dentro. É quase como se fosse uma massagem. Deixa os ombros soltinhos. Vai lá. Faça comigo. Quanto mais rápido, mais curto é o movimento. Ok, solta. E agora vamos fazer esse movimento em círculo, como se fosse uma roda gigante. Olha só, fizemos frente e trás, lado e lado. Agora vamos unir esses movimentos, tá? Então, frente, lado, trás, lado, frente. Vou fazer de lado. Vamos fazer juntos? Então vamos lá. Vai, vamos começar de frente, mantém os pés paralelos.
os braços na mesma posição. Frente, lado, trás, lado, frente, lado, trás, lado. Pode haver um desequilíbrio, né? Mas o importante é a gente concentrar para que busque essa harmonia, esse equilíbrio do corpo em relação ao chão, distribuindo o peso em todas as áreas do pé. Aí, vamos fazer do outro lado? Então vamos lá. Fiz de lado, agora vou fazer de frente com você. Aí, vamos lá comigo. Vamos acelerando. Você faz no sentido horário e no sentido anti-horário. A gente já fez num sentido e estamos fazendo no outro sentido. No caso aqui, estou fazendo no meu sentido anti-horário. Mais rápido. Tem que haver uma concentração mesmo. Eu estou fazendo aqui com você, mas na verdade eu estou falando. Acaba meio que me desconcentrando. Mas o certo é você ficar concentrada, concentrada. Tá bom? É isso. Solte um pouquinho o corpo. E aí, como é que foi para você esse exercício? Você pode escrever aí, faça um comentário, tá bom? Veja como é que foi. Foi difícil? Foi fácil? Você teve alguma dificuldade em algum tipo de movimento para frente, para trás ou para o lado, então em círculo? Escreva e me diz, tá? É um exercício ótimo. E vamos para o próximo. O que nós vamos fazer agora é o exercício do bocejo. Ele é muito feito pelos atores e atrizes no teatro, um aquecimento para se preparar para qualquer cena, no aquecimento diário também, no trabalho de voz. É muito importante esse exercício porque ele vai ajudar a soltar os músculos da face, a mandíbula e vai ajudar também no aquecimento das cordas vocais. E ele é assim, é só bocejar. É algo bem simples, mas que você pode bocejar soltando som, por exemplo, emitindo som agudo ou som grave, longo, curto, do jeito que você quiser. Pode fazer de pé ou sentado, sentada, certo? Então vamos fazer comigo? Eu vou começar aqui bocejando. Pode esticar os braços. Parece engraçado, mas é ótimo. Faça uns 10 segundos, aí depois relaxe, respire e solte o ar. Pode fazer um pouquinho mais. Estique um pouco. Boca, abra a boca. É isso, um exercício ótimo para soltar bem. Como é que foi para você? Foi difícil bocejar? Você se sentiu mais relaxada, mais relaxado? Me conte, escreva aí no comentário. Vamos para esse exercício do palhaço. É um exercício que vai te ajudar a desenvolver a sua expressão facial e corporal e estimula muito a imaginação. Vamos lá. Você pode arrumar um adereço, um chapéu, um nariz, um adereço cênico que você goste, porque você vai fazer um palhaço, uma palhaça, tá? Você vai colocar o adereço e o seu objetivo é tentar fazer a plateia rir com
os seus gestos. Você não pode falar, mas você pode usar gestos e sons, tá? Onomatopeias, o que você quiser, só não fale. Primeiro eu vou explicar e depois eu vou fazer aqui para você entender um pouco mais. Você vai colocar, por exemplo, o nariz, ou se você não tiver um nariz, você pode colocar um chapéu, certo? E aí você vai tentar fazer uma cara de surpresa para o público, mas você tem que exagerar na sua expressão para que as pessoas possam rir. Depois você vai fazer uma cara de medo, como se você visse algo assustador. Faça uma cara de raiva, como se alguém tivesse feito ou você encontrasse algo muito irritante. E em seguida, faça uma cara de felicidade, como se acontecesse algo maravilhoso. Certo? Você pode fazer isso por 2 minutos, mais ou menos. Cada expressão, cada estímulo, né? Medo, surpresa, raiva, felicidade, uns 2 minutos. E depois você grave pelo celular. Eu acho que é importante você gravar no celular e depois se ver. Faça isso para a câmera. Se você tiver mais pessoas aí com você, então vocês podem revezar, fazer cada um faça o seu movimento, suas expressões. Esse é um exercício para soltar mesmo, né? Então não precisa fazer nada realista, nada natural, você pode exagerar, afinal é um exercício do palhaço, né? Então vamos lá. E aí, como é que foi para você? Experimenta fazer esse exercício. É um exercício que vai te ajudar a soltar muito, soltar a sua imaginação, a sua expressão, trabalhar a expressão facial, muito importante. Como é que você sentiu? Você fez para uma câmera, depois se viu uma câmera de celular, ou você fez para uma plateia? Você fez para os amigos? Como é que foi? Me conte! Parabéns! Você acabou de fazer o aquecimento teatral. Agora vamos para os exercícios. Eles são práticas teatrais que auxiliam nas habilidades do ator, da atriz, na voz, emoção, improvisação e na interação. Você pode fazer sozinha ou sozinho, ou pode ter também uma pessoa parceira se tiver disponível, certo? E grave pelo celular, seria muito interessante você gravar para posteriormente avaliar o seu desempenho, os seus pontos fortes e fracos. Vamos lá? O primeiro exercício é o monólogo. Escolha um texto de um personagem que você goste, que você se identifique. Pode ser de uma peça, de um filme, de um livro ou até mesmo de uma outra fonte. O importante é que esse texto tenha pelo menos 10 linhas e que expresse alguma emoção, um conflito.
Quando você escolher o texto, leia em voz alta, quantas vezes forem necessárias para você tentar entender o que o personagem está dizendo, o que o personagem está sentindo. Leia várias vezes, mas lembre-se em voz alta, porque você deve ouvir o som da sua voz. E busque um local, pode ser na sua casa, não sei onde você está, mas busque um local para representar o cenário do texto. Por exemplo, se for o texto pode ser dito por um personagem que está preso numa cela, você pode usar o banheiro, pode usar um armário, não é mesmo? Se for um personagem que está num jantar romântico, alguém que está numa mesa, num jantar, você pode utilizar a cozinha ou a sala de jantar. O importante é que você aproveite os móveis, os objetos para criar o ambiente da sua cena. Os objetos que estão à sua disposição, utilize, crie, aproveite. E você, para interpretar o personagem, se coloque no lugar do personagem, como se você fosse o personagem, usando a sua voz, o seu corpo, a sua emoção. Utilize isso, tá? E você tente transmitir para uma plateia imaginária a mensagem do texto. Imagine que você está sendo visto por uma plateia, que existe uma plateia presente ali, certo? Faça isso por mais ou menos uns 5 minutos. Tente fazer uns 5 minutos. Por aí. E olha só, esse exercício é um exercício muito bom porque vai ajudar a desenvolver a sua interpretação textual, a sua expressão vocal e emocional e também a criação de personagens. Depois que você fizer, me conte, escreva num comentário aí como é que foi para você. Se você teve dificuldades, como é que foi, se você gravou, por exemplo, essa cena, quais foram os seus pontos altos e baixos. Faça uma avaliação. Quando você grava, você tem essa possibilidade ao assistir a sua cena. Vamos para um exercício que é um clássico do teatro. É o espelho. Talvez você conheça, talvez não, mas é um exercício que ajuda muito na consciência corporal e vocal e também na capacidade de imitação. Olha só, se você tiver uma pessoa parceira, será ótimo. Se você não tiver, você pode fazer sozinho ou sozinho. Se você tiver a pessoa parceira, ela pode fazer o papel do espelho e você sendo a pessoa real. Depois vocês trocam. Então, o espelho é como se você tivesse diante dessa pessoa, ou seja, diante de um espelho, e você vai começar a se movimentar. A pessoa que faz o espelho vai imitar os seus movimentos e depois vocês vão trocar. A gente faz movimentos, por exemplo, suaves e lentos, como se estivesse dançando, alongando. Você pode fazer movimentos rápidos e complexos, como se estivesse fazendo uma coreografia ou uma luta. O importante é que haja uma sincronização dos movimentos, que haja uma coordenação, um ritmo, um bom ritmo entre as duas pessoas. Se você não tiver ninguém, como eu disse, você pode fazer diante de uma parede ou diante de uma janela. Você tem que imaginar o reflexo, o seu reflexo. Mesmo sem ter um reflexo, você pode imaginar o reflexo de sua imagem ali, do seu corpo, nessa parede ou nessa janela e começar a fazer esses movimentos. Os movimentos suaves, movimentos lentos. Você tentar usar todo o corpo como se você estivesse vendo ali o reflexo. Então você deve olhar nas partes do corpo, imaginar essas partes que se movem, o reflexo dela na parede ou na janela, tá? E você utilizar esses movimentos.
Então você pode, por exemplo, eu vou fazer um pouco aqui só para você ter uma ideia. Se eu estou sozinha, eu vou fazer de conta que você é a pessoa real e eu sou o espelho. Então, você pode utilizar a voz, Xi. Observe os braços, as mãos, observe os pés. Perceba, tem uma percepção total do corpo para fazer esse movimento. Se você estiver com alguém, observe não só a mão, por exemplo, aqui, mas como é que está a perna dessa pessoa. Ela está fazendo algo. Comece com movimentos mais simples. E depois vá para movimentos mais complexos. E vice-versa, tá? É só para você entender um pouco do que eu quero mostrar aqui, do que eu quero comunicar sobre o espelho, esse exercício. Então faça aí, tente, faça com alguém ou, se você não tiver, faça sozinha, sozinho. O importante é você concentrar na sua imagem e imaginar esse reflexo. Trabalhe a criação, a imaginação. E depois me conte aí, escreva, faça um comentário de como é que foi esse exercício para você. O terceiro exercício é a improvisação. Você deve escolher um tema ou então uma situação que ache interessante, que seja divertida para você. Pode ser algo fictício ou real, como por exemplo, uma viagem, uma festa, um encontro, uma entrevista, etc. Depois, crie um personagem que esteja envolvido nessa situação. Dê um nome a esse personagem, uma idade, uma profissão, uma personalidade. Em seguida, crie um objetivo para o seu personagem e crie também um obstáculo em que seu personagem tem que enfrentar para alcançar o seu objetivo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se fosse numa viagem, um turista que gostaria de conhecer um lugar famoso e no meio do caminho ele se perde. Como é que ele resolve isso, né? Como é que você resolveria se fosse essa cena? O conflito é que ele se perde. Uma outra cena, uma festa, a pessoa anfitriã dessa festa recebe os convidados, quer impressionar as pessoas que ela convidou e há um problema com a comida. Outro exemplo, uma pessoa que é pretendente, quer conquistar outra e de repente ela tem alergia de algo lá no meio desse encontro. Como resolver, né? E outras situações, são apenas alguns exemplos. Depois disso, improvise a cena, improvise uma cena usando o seu corpo, sua voz, sua emoção. Você deve fazer isso. Em seguida, pense como é que você vai resolver o problema que você criou, o obstáculo que você criou. Como você vai resolver? Resolva com criatividade, humor. Tente fazer isso usando humor também, tá? É isso. Faça por mais ou menos uns 5
minutos. Esse exercício é um ótimo exercício que ajuda a desenvolver a improvisação, a criação de personagens e situações, além da resolução de conflitos. Então, quando você fizer, diga o que você achou, como é que foi esse exercício para você. Experimente, não deixe de fazer, experimente, coloque a mão na massa, vai lá e faça, para você desenvolver suas habilidades de improvisação, né? Então, esse exercício é ótimo. Quando você escolher o texto, leia esse texto algumas vezes, até você tentar entender o que o personagem está dizendo ou sentindo. É muito importante você ler. É importante, leia em voz alta, mais importante ainda, em voz alta, escute a sua voz. Em seguida, busque um lugar de onde você está, se é na sua casa, busque nesse lugar um local para você representar o cenário do texto. Pode ser, por exemplo, se fala de alguém, se o texto é de um personagem que está preso numa cela, você pode usar o banheiro ou um armário, por exemplo. Se fala de uma pessoa que está num jantar romântico, use a cozinha ou a sala de jantar. Aproveite, utilize os móveis e objetos que estão à sua disposição para criar um ambiente. E represente aquele personagem como se fosse você fosse aquele personagem. Como você seria se fosse aquele personagem? Utilize a sua voz, o seu corpo, a sua emoção e tente transmitir para um público imaginário a mensagem desse texto. Faça isso por cerca de 5 minutos. É um ótimo exercício que vai ajudar a desenvolver a interpretação textual, a sua expressão vocal e emocional e também na criação de personagens. Parabéns! Você acabou de fazer os exercícios. Agora vamos passar para a cena. A cena é uma parte dos exercícios em que você vai aplicar tudo que você aprendeu nos outros exercícios anteriores, mas desta vez em uma situação mais elaborada e realista. Escolha um texto de uma peça teatral que tenha pelo menos 2 personagens e que seja do seu interesse. A peça deve ter pelo menos 10 minutos de duração e conter um conflito ou uma tensão entre os personagens. Isso é muito importante. Onde você vai encontrar uma peça teatral? Em livros, se você pesquisar, e na internet. Eu vou deixar nesse vídeo abaixo na descrição um link para você baixar, se você tiver interesse, algumas peças teatrais. Elas são de domínio público, estão no link da biblioteca, no site da Biblioteca Digital de Textos Teatrais UFO, tá bom? Depois que você escolher a sua peça, leia com bastante atenção, leia quantas vezes forem necessárias para que você compreenda bem o contexto, o enredo, os personagens e as suas relações, tá? Depois de você ter feito isso, escolha um personagem que você se identifique e escolha um outro personagem para uma pessoa parceira que queira contracenar com você, se você tiver essa pessoa. Se não tiver, você pode usar um boneco, um travesseiro, usar também um objeto que represente o outro personagem. E depois que você escolher, você deve também selecionar um local adequado para representar o cenário da peça. Use móveis, objetos que estejam à sua disposição para criar o ambiente cênico. E você deve interpretar
o texto da peça como se você fosse o personagem, usando o seu corpo, a sua voz, a sua emoção. E tente se conectar com a pessoa que contracena com você, com a sua parceira, seu parceiro. Conecte-se com essa pessoa ou com o objeto que representa o personagem. Tente se conectar. E também com o público, um público imaginário, que você possa transmitir a mensagem da peça. Crie um público. Pense que você está num ambiente teatral, que você tem uma plateia ou até mesmo uma câmera, certo? É isso. E em seguida, você deve fazer isso por mais ou menos uns 10 minutos, pelo menos 10 minutos. Tentar fazer uma cena de uns 10 minutos, certo? É isso, grave pelo celular e depois assista. Pergunte-se se você comunicou o que propôs na cena. Veja, observe, avalie os seus pontos fortes e fracos, tá bom? É isso. Esse exercício vai te ajudar muito na interpretação textual, na expressão vocal e emocional, na criação de personagens e na interação, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, desse exercício. E parabéns por você ter feito essa cena. Se você vai fazer, meus parabéns também, já antecipado, tá bom? Parabéns, porque o teatro é sempre um desafio e esse é um exercício de bastante desafio, tá? Então, um beijo grande e a gente se vê até a próxima aula. Tchau!